Gente, são 7h33 e atenção, eu não sabia desse dado, curioso. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer já representa a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes. Sabia disso? Nessa faixa etária que vai do 1 aos 19 anos no Brasil. Os óbitos em decorrência dessa enfermidade representam 8% do total nessa faixa etária. Eu tenho muito prazer, já comecei a conversar com ele, o Dr. Oswaldo Menezes Neto, ele que é oncologista pediátrico, vai falar sobre esse assunto. Eu me impressionei com os dados e há, aliás, um evento internacional nos chamando a atenção a respeito desse fato gravíssimo. Doutor Oswaldo, seja bem-vindo, bom dia. Obrigado. Tudo bem? Tudo Me tranquilo. conta dessa incidência, como isso acontece exatamente nessa faixa. Então, o câncer infantil, ele é raro comparado com o câncer do adulto, né? Mas, como você falou, ele tem uma taxa de mortalidade importante na infância. E grande, né, doutor Grande, Oswaldo? grande. Então, mesmo que ele seja pouco, né, ele representa uma mortalidade grande nessa faixa etária, que a gente diminuiu há muitos anos a mortalidade infantil, só que com câncer ainda tem muita criança ainda que morre. Existe alguma razão específica, eu te perguntava, para essa incidência tão grande nesta faixa etária? Não, a incidência do câncer não é grande, né? A mortalidade vinculada à infância que é grande, mas a incidência não é grande comparado com o câncer do adulto. Mas a incidência acaba provocando esses Uma óbitos. mortalidade, isso. Né? Nos últimos anos a gente vem melhorando muito a mortalidade infantil e a mortalidade por câncer também, né, na infância. Mas, obviamente, no momento que eu melhoro as doenças infecciosas, eu melhoro outros tipos de mortalidade, o câncer é uma morte que acontece muitas vezes é evitável e muitas vezes inevitável. Né? E em que situações ela é evitável? Evitável quando a gente... Na verdade, a palavra não seria evitável melhor, mas assim, no momento que eu consigo diagnosticar precoce... Uma prevenção. A prevenção da infância é diagnóstico. É diagnóstico, quanto antes o diagnóstico, melhor. Né? Melhor para você curar, menor quantidade de quimioterapia, menos risco até do próprio tratamento. Então, na infância, diagnóstico precoce é o que aumenta a mortalidade, ou aumenta a taxa de cura. Eu fico pensando aqui, doutor Oswaldo, que talvez a grande chave para essa questão seja, através do que você tem me dito, a participação dos pais. O monitoramento dos pais, assim, constante, incondicional, você não pode parar. É isso por quê? Porque tem relação direta com esse diagnóstico precoce. Quanto antes você, um especialista, souber, mais fácil será o tratamento e mais eficaz. É por aí Isso. O raciocínio? Normalmente, assim, ninguém vai para uma consulta no oncologista, né, se não for pensado antes que tem um câncer. Né? Então, o pai, ou a mãe, os pais ou o cuidador é importante para pensar nisso. O médico, o pediatra, que vai na linha de frente e vai atender primeiro para pensar logo em câncer e ir atrás do diagnóstico também, é muito importante. Obviamente, os pais têm uma parcela de ajuda importantíssima, porque ele quem nota a diferença no filho, ele quem nota que está diferente, ele quem nota que o filho não é desse jeito e tem alguma coisa chamando a atenção. E a gente, como pediatra, ou pediatra geral, oncologista pediatra, tem que valorizar e investigar. Investigar e lembrar que criança tem câncer. Né? No momento que a gente lembra que criança tem câncer, a gente vai atrás do diagnóstico. A gente esquece, né, doutor? Pensa que é de adulto. É de adulto. Né? Doutor Oswaldo, e uma outra questão, como identificar exatamente esses sintomas? Na verdade, os sintomas, eles podem ser variados a depender do local do câncer. Né? Mas, normalmente, a gente tem o principal câncer é a leucemia, então a gente tem mancha roxa, febre que não melhora, criança que está mantendo febre por um tempo, palidez, emagrecimento. E aí, a depender do local do câncer, vamos dizer, se ele é no pulmão, a criança pode ficar com falta de ar. Né? Se é em algum outro lugar, aparecer um tumor, e aí aparecer um tumor, ele precisa ser investigado. Né? Então, tudo que sair da rotina, porque normalmente eu penso, uma criança que está com febre, eu vou pensar numa virose, eu vou pensar num quadro comum. Não, mas essa virose está se persistindo, essa febre está se mantendo, se a criança está piorando do estado geral, ela não está brincando, ela está com dor de cabeça que não passa, que não passa. Então, eu tenho que ir atrás de algum diagnóstico diferente, e o câncer entra nesse diagnóstico dessas doenças que começam a sair do normal, vamos dizer assim. Rapidamente, como são feitos o diagnóstico e o tratamento? O diagnóstico depende do tipo de câncer, né? Mas o diagnóstico vem de exames, né? A leucemia, do mielograma, da imunofenotipagem, os outros a gente tem que identificar um tumor e biopsiar esse tumor, né? Faz tomografia, faz ressonância, e a partir da biópsia, do resultado,
eu indico tratamento, que pode ser como adulto, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, né? Então, o tratamento ele é variado a depender do tipo de tumor. E para a gente fechar, exatamente, falarmos rapidamente também do evento em nível internacional, que é a conscientização relacionada ao câncer infanto-juvenil, que vai acontecer que dia, doutor? Amanhã, 23. Amanhã, 23. Então, nós temos 2 datas, né? Setembro Dourado, que assim como Outubro Rosa, Novembro Azul, ele vem para conscientizar e lembrar que existe o câncer infantil. E aí, além do Setembro Dourado, a gente tem o 23 de novembro, que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer Infantil. É uma mobilização internacional. Na verdade, para lembrar. Para a gente lembrar que existe. Né? A gente lembrando que existe, a gente lembra para pensar, o médico lembra, a família lembra, o diagnóstico vem mais rápido. E exatamente fazermos o que nós estamos fazendo aqui. Conscientização e esclarecimento, informação é a base de tudo. Doutor Oswaldo, muito obrigado. Muito obrigado. Prazer, um ótimo dia para você. Valeu, obrigado. Muito obrigado. 7h38.